Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Estamos hoje aqui para revisar a edição de número 8 de Ranger Academy. Vocês pediram e estamos aqui e agora estamos entrando na reta final dos reviews, né? São 12 edições no total. Hoje vamos falar aqui sobre a edição de número 8 e aí vão ficar faltando aí as edições finais para nós confabularmos mais. Nessa edição eu tenho muitas confabulações, muitos apontamentos. Não sei se vai dar para eu fazer tudo aqui. Talvez eu comente uma coisa ou outra e provavelmente depois eu vou lá para as minhas redes sociais falar um pouco sobre essa edição que me deixou um pouco encucada. Quem me segue viu lá nas redes eu comentando um pouco sobre um review, né, um roteiro que eu tava fazendo que eu fiquei meio... E era esse aqui. Então vamos conversar sobre Ranger Academy 8. Se você está chegando no canal e está um pouco perdido, essa é uma série, né, Ranger Academy, com 12 edições. Vai ter aqui em cima um link para a playlist. Se você não está acompanhando, você pode começar a acompanhar a partir da edição de início e depois chegar aqui na de número 8 junto com a gente, beleza? E para quem está acompanhando, quem faz parte aí do squad que assiste semanalmente todos os vídeos do Mega Power, que tá aí sempre se atualizando também quando dá, que eu sei que às vezes, né, aperta a vida e tal. Bota aí na hashtag Lanche com Ana o que você está lanchando hoje e também se você está ansioso para saber todas essas confabulações de Ranger Academy e todos os plots e mistérios que estão acontecendo. Vamos lá! Nós finalizamos a edição de número 7 com um momento dramático. Finalmente a Sage morfou um Ranger Verde para proteger suas duas amigas Lindy e Tula ali na matriz de batalha, que é um simulador de treinamento que tem dentro da Academia Ranger. Simplesmente o simulador está louco e começou a atacar as três ali e chegou um ponto que não tinha mais o que fazer além de morfar. Então a Sage consegue morfar, deixando as duas amigas muito espantadas, porque até onde todo mundo sabia, ela não tinha passado no teste do primeiro ano, que a gente já viu aqui, que vai lá na caverna, no planeta, pega o cristal, né? O cristal escolhe e sai da cor de Ranger que você vai ser. Todo esse quadrinho se baseia no drama da Sage tendo conseguido um cristal verde, que dentro da Academia Ranger, nesse tempo que a gente está vendo a história, é um tabu, é algo que não é falado, não existem Rangers verdes na Academia Ranger. Então ela fala, caraca, se esses Rangers verdes eram maus e eu consegui, eu tô errada, eu sou má, então todo esse complexo vem acompanhando a gente até essa edição de número 8. É óbvio que a Tula fica espantada, mas eu acho que de uma forma positiva, né? Porque ela não sabia, mas pô, agora ela viu a Sage morfada e tá positivamente surpresa, porque ela vai e parte direto pra luta, mas ela questiona, nossa, como é que você conseguiu morfar? E aí a Sage fala uma frase que a Lindy disse pra ela algumas edições atrás, que ela chamou pela rede de morfagem e assim ela conseguiu se conectar. Claro que a Lindy não está na mesma positividade, paz e amor que a Tula está nesse momento, ela está bastante chateada, é visível, e inclusive ela fica um pouco assustada, assim, porque a Sage está se movendo muito rápido, né, durante ali a batalha, porque quando você é Ranger, você, enfim, tá ali cheio de rede de morfagem correndo pelo corpo e ela tá lutando, se movimentando, ela chega perto da Lindy para proteger ela dos golpes incessantes ali, porque enquanto tá tudo acontecendo, conversa e tal, o simulador está atacando elas a todo momento. Então é assim, se fosse em movimento seria uma batalha bastante frenética. E assim, quando a Sage sai novamente, né, vai, sai e tal, a Lindy meio que fica, você morfou como eu te falei, né. A gente sabe que a Lindy não passou no teste e a Sage estava mentindo, então ela achava que as duas estavam passando por essa experiência de fracasso juntas, o que não é uma verdade. E além de não ser uma verdade, a Sage ainda morfou numa Ranger especial, né, algo que ninguém, naquele momento pelo menos, tem, né, ser um Ranger verde. A Sage está se sentindo ótima, mas isso não quer dizer que ela é invencível, né? Então ela toma um golpe, sai voando, bate numa árvore, pede ajuda e a Tula finalmente, acho que quebra ali aquela surpresa e morfa e vai imediatamente ajudar a Sage, defender ela dos golpes enquanto tá tudo ali acontecendo. É claro que só as duas lutando não vai vencer aquilo ali, elas estão dentro de um simulador, o simulador precisa ser parado ou elas precisam de ajuda. Então a Sage despacha a Lindy para a porta do simulador
para tentar ou abrir ou falar com alguém, né, mandar uma comunicação, porque naquele ponto ali só 2 Rangers, uma sem quase treinamento nenhuma e outra com treinamento, mas sem sua equipe, não vão fazer muita coisa. A Lindy também tem uma grande sacada e fala, já que isso aqui é um simulador e a gente está lutando contra projeções, comecem a atacar os projetores, né, que estão projetando essas ilusões, essas projeções sólidas, tá, gente? Não é aquela projeção que você passa a mão assim e fica transparente, não. É tipo assim, projeção bate em você, você sai voando, bate na parede do negócio. Então, assim, é um treinamento sério, como se você estivesse numa situação real. Como é que o holograma é sólido? Aí o Billy explica, outra pessoa explica. Eu só estou dizendo pra vocês o que aconteceu. A escuridão vai ficando mais densa e a Tula logo percebe que aquilo não é um quê, é um quem. Alguém está por trás daquilo. A Lindy consegue correr pra caramba e chegar até a porta, só que ela não consegue acessar o painel ali, né, pra ou abrir ou fazer alguma coisa. Ela pede pra Tula simplesmente meter a espada ali, quebrar tudo. Ela consegue tirar a tampa ali com a espada. E a Lindy, graças a Deus, alguém, né, ela tem uma vibe, uma energia de Ranger azul, né, ela vai lá, faz umas ligações elétricas no negócio e consegue voltar o comunicador da porta pra funcionar. Eu nem sabia que essa porta tinha comunicador, mas tem. E ela passa uma mensagem pedindo socorro, falando que elas estão presas dentro do simulador, que elas precisam de ajuda, e o simulador tá louco e que alguém precisa ir até lá. Então, assim, a mensagem tá mandada, mas isso não quer dizer que a luta ficou mais fácil lá dentro. Uma sombra, então, aparece em cima delas e ela tem olhos muito vermelhos e muitos dentes. E a Tula pega no ombro, assim, da Sage, fazendo ela parar e fala assim, cuidado, esse é o espectro negro e ele está criando esses hologramas, se criando em holograma, e a gente não pode deixar ele sair daqui com vida ou sair daqui de qualquer forma, porque se ele sair, ele vai contaminar a escola inteira e a gente vai ter que deter ele aqui dentro do simulador de batalha. Agora. E aí a Sage fala, mas o que a gente faz, Gila? Ataca, minha filha. Agora é luta sem parar. Eu acho bacana porque a Tula, ela tira um momento pra falar com a Sage e acalmar ela durante a batalha, falando assim, você tá indo muito bem, lembra do seu treinamento e simplesmente segue a rede de morfagem e vai. Porque naquele momento eles não têm tempo pra, sabe, conversinha, treinamento, nem psicológico, nem nada. Então tem essa passagem de mensagem, porque a Tula já é uma Ranger Júnior, então ela tem mais experiência. E ela só passa aquela segurança pra Sage, tipo assim, eu tô aqui com você e você vai conseguir fazer isso. E elas partem pra cima. Então não tem uma luta exatamente com o holograma do espectro negro, né, como tá sendo colocado, mas elas vão destruindo ali todos os projetores até que elas destroem o último e a simulação realmente para. Então, assim, não é literalmente o espectro negro que tá lá dentro, tinha uma simulação de espectro negro. Se é ele ou não é, fica aí o questionamento, não é mesmo? Se é ele que tá lá, se é alguém que tá projetando. Eu fiquei com algumas dúvidas durante a história. Mas o fato é que elas desmorfam, né? Elas vão até a Lindy e desmorfam bem na hora que a porta abre e entra a Kate Walker, que é a Ranger amarela de Força do Tempo, que a gente já viu aqui na história, né? Ou em outros momentos, lá no teste e tal. Ou seja, ela está na Academia Ranger. Entra a conselheira, que eu pesquisei e eu não lembro de terem falado o nome dela, mas ela está morfada em Ranger Rosa, o que eu achei incrível. Entra o Nika, né, super preocupado com a Sage, porque ele chega a respirar fundo e fala, meu Deus do céu, ufa. E, claro, todo mundo muito nervoso. A Mats também tá, né, morfada também, Ranger amarela, preocupadíssima com a Tula. E é um momento, assim, de, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? Claro que ninguém viu nada. Eles chegaram lá num simulador vazio, 3 cadetes exaustas, né? Enquanto elas estão ali abraçando a Lyd, elas usam a Lyd de escudo e a Sage passa o morfador que ela usou para morfar para a Tula. Eu fiquei um pouco na dúvida se ela passou ou se a Tula pegou o morfador. De qualquer forma, ela não estava mais com o morfador e chegou o momento de dar explicações, porque, enfim, não dá para a escola receber uma mensagem daquela de desespero e não ter a explicação do que estava acontecendo, porque eles chegaram basicamente numa sala vazia. Max vai direto ao encontro da amiga, falando, o que você tá fazendo? Ela percebe que a Tula tá com aquele olhar de
eu estou decidida e nada vai me parar. E ela começa a marchar em direção ali aos professores, monitores, enfim. E a Max tenta, né, falar, olha, eu tô aqui pra você, você não precisa fazer isso sozinha e tal, mas a Tula tá decidida e a gente já conhece isso, ela é cabeça dura e basicamente ela assume toda a culpa. Ela já chega direto falando assim que o Espectro Negro invadiu a matriz ali de treinamento, né, de batalha, e que elas tiveram que lutar contra ele, e basicamente que ela invadiu o Campus Verde, o campus deixou ela entrar porque ela era a irmã dela era uma Ranger Verde, e que ela entrou no dormitório, ela roubou o morfador, e ela vai aumentando a voz porque a Sage tenta impedir e dizer que, tipo, não foi bem assim que aconteceu, porque a gente sabe que não foi assim, né? Ela só conseguiu entrar por causa da Sage, e porque a Sage é uma Ranger Verde, e ela começa a aumentar o tom de voz, eu roubei, eu fiz, eu liguei o simulador, a culpa foi minha, e a Sage, desesperada, começa com aquela coisa dela de, não, a culpa é minha, eu que sou errada, eu não sei o quê, mas a Tula meio que atropela isso. Chega a um ponto de que ela quase parte pra cima da Sage, tem que ser segurada pelo braço. Tipo assim, não se meta nisso, fique fora disso, não tente me proteger. A Lindy também não entende muito bem o que tá acontecendo, mas basicamente a Tula está protegendo as duas ali do que aconteceu. Ela sabe as consequências daquilo ali. E aí eu me pergunto assim, gente, depois da edição toda, será que foi a Tula que criou esse holograma pra criar toda essa situação, ou foi uma outra pessoa, ou é o Espectro Negro mesmo? Fiquei com várias questões aí durante essa história. Logo antes da Tula ser levada, tem um momento muito bacana que ela finge que vai falar assim, sacudir a Sage pelo ombro, tipo assim, para de se meter, deixa eu levar a culpa, porque a culpa é minha, eu que atraí o Espectro Negro, etc, etc. Ela chega e fala bem perto no ouvido dela, falando assim, você é incrível, você vai ser uma Ranger Verde fenomenal um dia, tipo, parabéns, não desista, seja forte. Ou seja, no fundo, toda aquela agressividade que a Tula tinha pra Sage, na verdade não era com a Sage, né? Era todo um contexto. E isso faz a Sage se sentir melhor, faz a Sage não se sentir tão errada. Eu acho que também ouvir a história da irmã dela, que era uma Ranger Verde, né, também ajuda. Ela, inclusive, fala, um dia você vai ser tão incrível contra minha irmã, né, contra a Tashi. Então eu acho que isso tira um pouco do peso e vai influenciar na conversa que vai acontecer logo mais. E aí a Tula prova, ela mostra o morfador, né, e eu fiquei pensando, será que porque o morfador estava dentro do Campus Verde, ele estava com a presença do Espectro Negro, ou é tudo uma farsa? Enfim, eu sei que a conselheira diz que a Tula quebrou a quarentena, né? O Campus Verde estava fechado realmente por um motivo, então não era imaginação da gente, né, que estava lendo o quadrinho. E realmente ele estava isolado mesmo, cortado a conexão por causa desse incidente que rolou e que inclusive tirou a vida da irmã dela. Então, assim, é uma situação bem tensa. Os professores estão, assim, apreensivos. Inclusive a Kate manda a conselheira cortar a matriz de batalha da rede de morfagem, assim como o Campus Verde também é cortado, justamente para não correr o risco de ter alguma contaminação ou um vazamento de energia do Espectro Negro. E, enfim, a Tula meio que toma tudo nas costas, apesar da Sage tentar falar assim, não, vamos contar a verdade. Ela já meio que estava decidida, parece que antes. Max também tenta ali falar, olha, você não precisa passar por isso sozinha, eu não sei o que você tá fazendo, mas não me isola, né, não me ignora, mas nada disso adianta. Ela falou, eu vou tomar na caixa dos peitos essa culpa e vou lidar com as consequências. E realmente, eles vão tirando a Tula dali, ela vai ser levada para lidar com essas consequências, e o Nika chega para Lindy e Sage e fala, olha, a gente precisa sair daqui porque isso aqui também vai entrar em quarentena e vocês precisam ir pra enfermaria. E a Sage, não, eu não preciso ir pra enfermaria porque eu tô bem, eu me machuquei. E a Lindy, não foi você que foi jogada contra uma árvore com toda a força? E ela assim, cala a boca. Porque assim, gente, eles não sabem que teve essas morfagens, eles não sabem até agora que a Sage morfou, muito menos em verde. Então, é um segredo ainda. Ela lança um olhar assim, aí a Lindy desconversa e elas acabam indo pra enfermaria e adivinha o que vai acontecer lá, depois que todo mundo foi tratado, visto e tal, e ficaram só as duas, vai ter finalmente a conversa, né? A gente já tem falado sobre isso, de como a Sage vem mentindo não só pra Lindy, mas como pros amigos,
Mas a Lindy é a melhor amiga dela e ela estava omitindo ali uma parte muito importante sobre a vida dela. E também vai machucar, e já machucou bastante a amiga, porque a amiga falhou no teste, ela não conseguiu a espectracita dela. E fica aquele gostinho de, poxa, você mentiu pra mim, você conseguiu, você é melhor do que eu, você tá num patamar acima que o meu, você já morfou. E você tava mentindo pra mim como se a gente fosse igual. É uma dor ali da personagem, né, ela coloca, mas a Sage ao mesmo tempo entra naquele colapso dela, falando que ela achou que ela era má, que ela era algo errado, porque ela falou, você viu o meu cristal espectracita, você viu a cor que eu morfei em Ranger verde, e não existem Rangers verdes na academia, então eu fiquei me sentindo culpada, eu fiquei me sentindo como se eu fosse má, como se eu fosse uma coisa tenebrosa, eu pudesse inclusive machucar você e todos os outros. Mas a Lindy fala que a amizade não é sobre isso, a amizade é você confiar nas coisas boas e nas coisas ruins, tá lá pro bem e pro mal, quando você tá bem e mal. Então assim, elas se abraçam, tem um momento ali, e aí inclusive a porta abre com o Nika e o grupo de amigos, todo mundo olhando meio assim, tipo, o que vocês estão fazendo aí? E basicamente o Nika vem falar que elas precisam ir até a diretora pra provavelmente contar a versão delas da história. Primeiro foi a Tula e agora elas precisam ir. E essa pra mim é a parte mais intrigante do quadrinho, né? Apesar de ter tido esse momento de batalha, a parte mais interessante vem agora, porque nesse momento onde as duas vão até a diretora, a gente tem muitas informações importantes. Não sei se todas elas são verdadeiras, mas de qualquer forma são informações importantes que a gente estava até agora, até a edição de número 7, se perguntando. Chegando lá na sala da diretora, obviamente a primeira coisa que a Sage vai fazer é perguntar cadê a Tula, mas isso é só colocado de lado e a diretora fala, olha, eu não vou tomar muito do tempo de vocês, mas a gente precisa conversar sobre algumas coisas que vocês devem ter percebido hoje, e somente ela descarrega um monte de informação que me parece confidencial, e assim, eu fiquei pensando assim, nossa, sei lá, eles podiam ter inventado qualquer coisa, ou dito assim, nós vamos investigar, não contem pra ninguém. Não, a diretora simplesmente jogou uma enxurrada de informações em cima das duas, sem pedir um off, sem falar pra elas que não podia passar pra frente, simplesmente toma aqui pra vocês. O que eu não achei muito lógico assim, mas de qualquer forma, pra nós que somos leitores, eu amei descobrir algumas coisas. Estão preparados? A diretora conta que há mais ou menos 10 anos atrás, um Ranger Verde Júnior foi para uma missão fora da Academia Ranger e ele foi infectado pelo Espectro Negro. E isso sem ele saber. Como isso aconteceu? Não sei. E aí ele voltou para a Academia Ranger infectado e acabou infectando todo o espectro de cor verde. Quando ela falou isso, meu cérebro fez um oh, que é meio lógico, mas ao mesmo tempo eu não tinha pensado dessa forma ainda. Quando ela fala espectro de corrompeu todo o espectro de cor verde, eu só pensei assim, espectro de cor verde, espectro verde, espectro negro. Eu sempre tratei o nome do espectro negro como um nome próprio, sabe? É o nome dele, espectro negro, como se fosse João da Silva. Mas espectro negro pode ser só uma alcunha que ele tem, porque ele não pode entrar em contato com nenhum espectro de cor da rede de morfagem, porque eles se repelem, a gente sabe disso de outras HQs. Então, o preto, né, o espectro negro, a cor preta, ela é a ausência de todas as cores. E por isso ele seria o espectro de cor preta. O que é muito louco, porque nós temos Rangers pretos. E eu fiquei assim meio prejudicada com este momento, sabe? Porque é algo interessante a se pensar na parte de nomenclatura. Mas ao mesmo tempo nós temos o espectro de cor preta. Então talvez seja um nome próprio. Foi apenas um devaneio aqui meu. Mas voltando para a história, basicamente ele voltou e infectou todo o campus verde. E aí eles tiveram que cortar o campus verde da rede de morfagem. Por isso que ele ficou fechado lá em quarentena. Só que assim, tá, tudo bem, beleza. Qual é a pergunta lógica? Tá, o que aconteceu com esse cadete? Como é que vocês fizeram pra tratar a infecção dele e tal? Ele morreu? E, sim, pasmem, a diretora vira e fala: sim, junto com vários outros
no plural. E eu fiquei meio tipo, como é que é? E também, que não acabou, poucas pessoas sabem que este fato também está ligado com a perda, ou seja, a morte, de uma equipe inteira de Rangers Júniors que acabou morrendo numa missão. E aí, imediatamente, a Sage pensou o quê? Na irmã da Tula, a Tash, que morreu em missão. E aí a Lindy pergunta, então como é que vocês venceram? Porque ele entrou na academia, infectou o Campus Verde, outros Rangers Verdes morreram, uma equipe, quando eu digo equipe, pra mim é uma equipe, tipo assim, com todas as cores, ou várias cores, morreu, como é que vocês fizeram pra impedir mais coisas de acontecerem, coisas ruins de acontecerem? E aí, a bomba, que meio que a gente já sabia, mas a diretora só fala, o cadete, né, um Ranger Júnior vermelho, eliminou a ameaça. Um Ranger vermelho chamado Hyant. Heroicamente nos salvou. Basicamente matando, né, esse Ranger verde que foi infectado. E aí a Sage começa a chorar, obviamente, porque se você não lembra, Hyant é o pai dela de criação, né? A gente já sabe que ele não é o pai biológico. E uma coisa muito interessante nesse momento do quadrinho é que você tem ali, vocês vão ver na imagem, como se fosse a história sendo contada numa sombra, na verdade numa luz, né? Que, assim, são silhuetas. E na hora que tem o enfrentamento desse Ranger vermelho, né, que ela revela que é o Hyant, com o Ranger verde que tá infectado, no pé do Ranger verde tem um bebê. Adivinha quem é este bebê? A Sage. Ou seja, a gente já acertou lá, que a gente falou que provavelmente aquela pessoa que ficava riscada nas fotos, todo o lance do ódio do pai dela com a Academia Ranger foi isso. Ele teve que matar, provavelmente um amigo, e fugiu com o bebê. Aí eu fico me perguntando, será que a linha do tempo é essa mesma? Porque eu sinto assim, que ele foi atrás do Ranger, matou, pegou o bebê, a equipe de Rangers foi ajudar eles e deu algum problema, ou então a equipe foi com ele atrás, matar ele e o bebê tava lá e todo mundo morreu e só sobrou ele fugiu com o bebê. É um negócio meio complexo. Mas, gente, por mais absurdo que tudo isso pareça, o mais louco pra mim é que nesta hora, quando eles estão falando assim, nossa, mas o que aconteceu? Por que aconteceu dessa forma e tal? O que aconteceu com o Ranger, né? Tipo, antes dela falar basicamente que ele morreu, ela fala, infelizmente ele foi corrompido pelo espectro negro, e quando alguém é corrompido pelo espectro negro, não tem mais volta. Essa pessoa não pode mais ser descorrompida. E eu vou dizer pra vocês que eu tive que sentar 4 ou 5 dias com essa informação, porque eu fiquei assim, isso tá certo. Nós já vimos vários quadrinhos e várias histórias onde isso é provado o contrário. Tem sim como você ser libertado das garras do espectro negro. E assim, depois de pensar muito e ficar um pouco irritada com essa informação, eu pensei, talvez essa informação seja falsa. E aí, essa chave mudou na minha cabeça. Eu pensei, e se os fatos aconteceram? O Ranger foi infectado, o outro teve que matar, e etc, etc. Mas não é dessa forma que está sendo passado. A Academia Ranger está manipulando essas informações para parecer que eles não fizeram nada, que eles não tiveram nenhuma influência. Mas na verdade não foi bem assim. Porque é um absurdo isso ser dito, gente. Eles estão no ano 3000 e isso acontece depois de Força do Tempo. E esse caso aconteceu 10 anos antes, que também é outra coisa que me incomoda um pouco, porque 10 anos só e ninguém lembra de Ranger Verde? Não existe Ranger Verde. Aí tem a Kate, que é a Ranger amarela, e na equipe dela tinha um Ranger Verde. E não tem nada de Ranger Verde em lugar nenhum. Nem nas histórias, nem na biblioteca, nem na Academia Ranger, nem ninguém mencionado, nem nenhum professor. As pessoas tiveram a memória delas apagada. Sabe, sei lá, eu tô meio assim, eu tô assim. Como ainda tem 4 edições, 8, 9, 10, 11, 4 edições, eu tô pensando, não, tem um plot twist vindo aí, tem alguma coisa. Isso aqui não pode ser informação, tipo,
sabe? Então são muitas questões, muitas coisas. Por exemplo, a Tasha era Ranger Verde e foi na missão. Então o Hyant e a pessoa que ele teve que eliminar eram da mesma equipe ou não eram? Essa equipe veio ajudar pra fora ou era a equipe do Hyant? Muitas dúvidas ainda. É aquela coisa, a diretora trouxe esclarecimentos, mas esses esclarecimentos geraram mais dúvidas do que respostas, sabe? Pelo menos na minha visão. Eu também acho que a Sage e a Lindy não receberam muito bem, principalmente a Lindy, que é muito inteligente, né? Ela fala, caraca, basicamente um cadete teve que matar o outro, é isso que você tá me dizendo? E a diretora com a cara mais limpa, com os olhos meio caídos, assim, tipo, bom, ele salvou todo mundo, ele foi um herói. E elas, assim, chocadas. Claro que as duas estão chocadas por coisas diferentes. A Lindy porque ela tá ouvindo esse monte de absurdo. E a Sage porque tudo isso é sobre o pai dela. É sobre a vida dela. É basicamente... Eu não sei se ela fez a conexão ainda, mas... eu acho que ela vai fazer rapidamente, que o pai dela fugiu e nunca quis mais encostar os pés na Academia Ranger. E, inclusive, ela fala que... agora eu entendi porque ele não queria que eu viesse. Porque ele matou uma pessoa, alguma coisa muito ruim aconteceu aqui. Eu não sei se os fatos são todos esses, mas é a informação que ela tá recebendo ali na hora. E ela começa a chorar, ela fica desesperada e ela fala, não, olha, a gente precisa conversar com a Tula, a gente precisa contar a verdade, não foi bem desse jeito que aconteceu. E simplesmente a diretora fala, minha filha, você tá muito exaltada, controle suas emoções aí, fique na sua. E outra, você não vai conseguir falar com a Tula, porque a Tula foi sofrer as consequências e basicamente a gente expulsou ela da Academia Ranger. Aí tem, tipo assim... uma imagenzinha da Tula subindo numa nave e indo embora. E a edição meio que acaba. E a gente fica assim. E eu assim, meu Deus, como é que vocês jogam essa quantidade de informação na nossa cara e simplesmente acaba a edição? Então eu já tô aqui, ó, nervosa. Vocês viram que eu fiquei com várias dúvidas e questões nessa edição. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam, quais são as teorias de vocês. Vocês acham que foi assim mesmo que aconteceu? Coloca com a hashtag Squad do Poder, que eu vou viver porque eu tô curiosa. E como eu já disse pra vocês, eu não leio as edições, né, todas, e nem a próxima, porque eu quero que aqui o meu review seja genuíno pra vocês, então eu realmente não sei. A única coisa que eu fui tirar uma dúvida foi com o meu amigo e um dos nossos apoiadores aqui do canal, Antonino, porque ele já leu todo o Ranger Academy, e eu fui perguntar pra ele se esse arco tinha alguma coisa a ver com o arco Darkest Hour, ou Hora Sombria, ou Hora Mais Sombria, que a gente revisou aqui, que era a revista de Mary Morphin, porque tem uma coisinha que me fez pensar que talvez eles conectassem essas duas histórias, porque tem um momento que a diretora usa um termo muito específico, que foi muito usado em Darkest Hour, que é, ele foi infectado pelo espectro negro, essa infecção que foi causada nele. E aí eu fiquei pensando, poxa, isso foi o que a gente viu em Darkest Hour em todo momento, né? Os Rangers sendo infectados. E como a gente tá falando aqui do futuro, e a gente também está falando de força do tempo, e a gente está falando que em Darkest Hour a gente tinha uma equipe que era Hyperforce, que é uma equipe de força do tempo, viajando pelo espaço-tempo, atrás de equipes de Rangers que não tinham sido infectadas pelo espectro negro, trazendo pra batalha, eu pensei, cara, se eles conectarem essas duas histórias e os Hyperforce aparecerem pegando, sei lá, nem que seja a Sage e mais 2 cadetes e levando pra algum momento, ou encontrando apenas e vendo assim, não dá para levar eles, é melhor deixar, etc. Seria incrível. Mas aí eu fui tirar essa dúvida com o nosso querido Antonino e ele disse não. E eu achei isso uma perda de oportunidade insana. Mas isso fica para um outro vídeo, quem sabe eu faço um vídeo sobre isso aqui, sobre essa possível conexão que poderia ter acontecido. Coloca aqui embaixo nos comentários se você quer. E vamos ficar ligado, porque eu acho que já vou tentar revisar logo a 9, porque eu estou muito agoniada com o que vai acontecer. Gente, fica aqui aquele convite no final para você seguir o Mega Power em todas as redes sociais, no @MegaPowerBrasil. Também acesse o nosso site, que é o megapowerbrasil.com, onde tem todas as informações que você precisa saber sobre Power Ranger. E fica aqui comigo até o final, fica aqui que eu vou te convidar para você apoiar o canal. Além de um compartilhamento, além de um comentário que você vai deixar aí com Squad do Poder, com hashtag Lanche com Ana. Você também pode dar um like, que destrói o boneco de massa, e ele, ó... Ou então você pode nos apoiar de outras 3 formas. A primeira delas é o Megapix, que tá aqui na tela. Você pode mandar um presente pro Mega Power aí de final de ano, um presentinho, um presentpix para aqui pro Mega Power e apoiar o nosso trabalho.
ou você pode virar o nosso membro do canal. Aqui embaixo no YouTube mesmo tem um botão Seja Membro, você clica e todo mês você dá uma contribuição fixa e vira membro no canal, tem comentário destacado e várias outras vantagens. Ou, por último, você pode ser nosso apoiador através do Apoia-se, que é uma plataforma externa. Por ela ser uma plataforma externa e você ter que sair do YouTube, clicar, se inscrever e tal, a gente fez um grupo exclusivo no Telegram para o pessoal do Apoia-se. Então, se você quiser fazer parte, clica aqui embaixo no link da descrição, já olha lá como é que você faz para entrar nesse grupo. Eu tô lá, inclusive eu estava discutindo isso com o pessoal, perguntando quem leu o Ranger Academy, fui conversar com o Antonino por causa disso. Então, você tem acesso direto ali a gente, a coisas, teorias e às vezes os bastidores aí da gente. Então, fica aí o convite para você fazer parte desse squad maravilhoso que já apoia a gente aqui no canal, como o próprio Antonino, Rafael de Paulo, o Alan de Gamo, Rodrigo Matos e o Carlos Alberto Petroni, que já está nos apoiando, com toda esta galera linda que está aparecendo aqui na tela, que são membros e outros apoiadores do canal. Gente, a gente se vê muito em breve e que o poder o proteja!